Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e o governo, para conseguir aprovar essa PEC, parece que vai ter que ceder alguns itens, algumas partes, alguns trechos desse texto. Essa PEC que foi aprovado na Câmara dos Deputados, o governo não está conseguindo o apoio necessário, ou seja, os 49 votos. E aí, devido à pressão por parte da oposição, são 35 que fazem oposição nesse momento. Dos 81 senadores, 35 senadores dizem que vão votar contra. Só que o presidente ainda, o governo, o presidente acredita que essa PEC seja aprovada apertada, mas passa. Mas aí o Fernando Carvalho, ele que é o senador, o relator responsável, líder do governo no Senado, para evitar atraso, mais atraso, ele vai tentar aconselhar, trocar ideia com o presidente Bolsonaro junto com a equipe econômica chefiada pelo Paulo Guedes. Significa o quê, Alex? Significa o seguinte: parte da oposição diz o seguinte, que se for para aprovar essa PEC no Senado, em vez de deixar os R$400 até dezembro do próximo ano, pode se tornar permanente o valor R$400, um valor médio permanente. Ou seja, se mudar o texto, parte da oposição votaria a favor para aprovar essa PEC. E aí, não é que o líder do Senado, para evitar mais atraso da votação, ele já está cedendo? Para poder ceder completamente, vai ter que conversar com o presidente Bolsonaro, com o ministro com o ministro Paulo Guedes da Economia. Você está entendendo agora a situação? Os 400 era para ter saído agora em novembro. Como houve atraso na votação na Câmara de mais de 2 semanas, ficou para dezembro. E a votação que ainda será analisado o texto pelo CCJ, que é um conselho no Senado, dias 23 e 24, e a votação só pode acontecer dia 30 de novembro e ainda dia 1 e dia 2, duas datas para votação. Então, pode haver atraso e o pior de tudo, essa PEC corre o risco de não ser aprovada. E o governo vem tocando na tecla, a gente só paga os 400 se a PEC for aprovada. Se não for aprovada, como fica a situação? Deixa eu mostrar aqui algumas manchetes para você entender o que é que está passando, o que é que está acontecendo nesse momento pela imprensa, alguns sites que estão anunciando nesse momento essa possibilidade. Vou mostrar para você que está aqui com a gente, primeiro aqui nesse site, que diz o seguinte, olha aí: governo aceita tornar Auxílio Brasil permanente, no caso de R$400, diz líder do Senado, o Fernando Bezerra, de Pernambuco. Ele, que relata a PEC dos precatórios, afirma que concorda com a proposta apresentada por grupo de senadores. O texto original prevê que o benefício de 400 seja pago até dezembro de 2022, mas aí, por algum tipo de mudança, fazer com que esse Auxílio Brasil permanente fique na casa dos R$400 de forma permanente. É uma mudança que o governo não contava, mas para poder aprovar, pode ceder. Você sabe que o governo está tentando a reeleição e nesse momento está no vermelho, está precisando de apoio, está precisando de dinheiro. Tem outro site aqui também que fala sobre isso, que toca nessa situação, que diz o seguinte, deixa eu mostrar aqui a você. Auxílio Brasil deve ser permanente e PEC dos precatórios será fatiada no Senado. Executivo diz o seguinte: Executivo discute com senadores vincular espaço fiscal aberto apenas a programas sociais, o que impediria reajuste de salários de servidores, como o presidente Jair Messias Bolsonaro deseja. Dar aumento a servidores, a proposta não era para isso. Foi invenção do presidente Bolsonaro fazer isso aí. E aí é outro problema. Deixa eu mostrar aqui outro site, inclusive o próprio site da Globo, que diz o seguinte, preste atenção aqui. Diz o seguinte aí, ó: governo aceita tornar o Auxílio Brasil de 400 permanente. Ou seja, é mais uma situação que o governo parece que não tem outra opção, ou seja, é como se tivesse já entrando em desespero, precisando de apoio. Como o governo precisa de apoio, vai ter que ceder. Auxílio de 400 permanente de R$400, não apenas até dezembro, ficaria um valor médio.
para sempre, valor médio. Para entender tudo isso, tem as vantagens e tem as desvantagens em tudo. O governo pensa em quê? Tem até dezembro desse ano, até o final do mês, para poder aprovar vários benefícios, como esse de R$ 400, que trata aí do valor de R$ 400 do Auxílio Brasil. E o governo está precisando de dinheiro. E nesse momento o governo está no vermelho. E o dinheiro que tem disposto, por exemplo, para ajudar o Auxílio Brasil de R$ 400, que vai alcançar muita gente, é essa verba dos precatórios. Você está entendendo a matemática, como é que o governo está trabalhando? Para detalhar isso, preste atenção. Na tentativa de driblar a resistência dos senadores à proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios, o governo está assinando com uma série de alterações num texto já aprovado na Câmara. Para evitar uma nova votação de deputados, após a aprovação no Senado, a proposta seria fatiada. As mudanças seriam incorporadas por outra PEC, uma PEC alternativa. A PEC dos precatórios altera o teto dos gastos e a regra do pagamento de dívidas judiciais do governo para abrir espaço fiscal de 91,2 bilhões de reais. Um acordo que está sendo costurado com o Senado nesse momento, hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro. Um acordo que está sendo costurado com o Senado, muitos telefonemas, muitas ligações, muitas reuniões, muitos debates, enfim. Um acordo que está sendo costurado com o Senado, o governo e também a Câmara pode abranger desde o fatiamento da proposta até compromissos fora do tema principal da PEC, de uma forma total, ou seja, tudo que foi debatido, então todos os pontos poderão ser alterados. Tudo isso para tentar viabilizar o quê? Os 49 votos necessários para aprovar essa PEC. São 81 senadores e o governo precisa de 49 votos. E aí vai ter que ceder. O governo está discutindo colocar na PEC uma vinculação para que todo o espaço no orçamento a ser aberto pela proposta seja destinado exclusivamente ao Auxílio Brasil, a programas de assistência social e ao reajuste pela inflação de despesas obrigatórias, no caso, Previdência Social, abono salarial e seguro-desemprego. Sem reajuste para servidores, como o presidente vinha tocando nessa tecla, para tentar agradar também os servidores, mas o Senado não pensa assim. Na prática, isso impede que o valor obtido na PEC seja destinado a reajuste dos servidores públicos, como vem prometendo o presidente Bolsonaro, e também para emendas parlamentares. O reajuste foi rejeitado ontem, quinta-feira, dia 18 de novembro, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse não vê espaço para a medida a partir da aprovação da PEC. Nem o aliado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, concordou. A vinculação é uma demanda de senadores, especialmente das bancadas do MDB e também do PSDB, e também do PSD, MDB e PSD, MDB e PSD, que não querem ver o dinheiro da PEC ser canalizado para esses gastos. E aí o Auxílio Brasil seria formalizado como permanente de R$ 400. Preste atenção, o governo aceitou ainda transformar o Auxílio Brasil no programa permanente de renda mínima. Até agora, a previsão do governo era pagar um benefício mínimo de R$ 400 até dezembro do próximo ano, pouco depois das eleições nas quais Bolsonaro pretende concorrer à sua reeleição. Para que a solução ocorra rapidamente, a intenção é fatiar a PEC. Tudo que for consensual e com texto idêntico ao aprovado pela Câmara seria apreciado pelos senadores até o dia 30 desse mês. Nessa parte, estariam os limites para o pagamento de precatórios e também a mudança do teto de gastos. E aí entra em ação uma PEC paralela para começar o Auxílio Brasil de R$ 400, aí é que entra você, para receber o auxílio de 400, as novas vagas agora para dezembro. Preste atenção, eventuais mudanças como a vinculação do espaço orçamentário com o social seria levada a uma outra PEC, ele chama de PEC paralela. O presidente da Câmara, Arthur Lira, assinou com a possibilidade de votar essas mudanças até o dia 16 de dezembro.
Esse fatiamento faria com que o governo conseguisse colocar para funcionar ainda em dezembro o Auxílio Brasil de no mínimo R$ 400 mensais, uma obsessão do presidente Bolsonaro. Em busca de elevar os seus índices de popularidade, ele espera um efeito parecido ao que teve com o auxílio emergencial no ano passado, quando pagou R$ 600, público geral, R$ 1.200 às mães-chefes. Lembro, se as eleições fossem o ano passado, o presidente ia levado de primeira. Porque a popularidade dele, depois de ter pago 600, 1.200 às mães, estava lá em cima. Se a PEC demorar mais, o governo pode não conseguir reajustar o novo programa social e com as limitações do ano eleitoral, isso pode ficar travado no próximo ano. Nesse mês, o Auxílio Brasil começou a ser pago com base de um pequeno reajuste sobre o benefício do Bolsa Família. E aí, senadores já cogitam comissão para fiscalizar os precatórios, ou seja, vai complicar a coisa para o governo. Os senadores negociam para aprovar a PEC, criar uma comissão de fiscalização dos precatórios. Na negociação política também estaria o apoio a um projeto que ainda está em gestão, que cria novas regras para as emendas de relator, formas de destinação orçamentária que gerou o chamado orçamento secreto, considerado inconstitucional pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Alex, o bicho está pegando, né? O governo está correndo contra o tempo. O líder do governo no Senado e relator da PEC, dos precatórios, o Fernando Bezerra, de Pernambuco, ele falou ontem, ou melhor, na última quarta-feira, dia 17 de novembro, que concorda com a proposta de um grupo de senadores para fazer do Auxílio Brasil de R$ 400 um programa social permanente, ou seja, valor mínimo, e não apenas com vigência apenas até dezembro do próximo ano, como propõe o texto original do Executivo já aprovado pela Câmara. Entenda, o governo quer pagar 400 até dezembro, mas outros senadores que fazem oposição estão dizendo o seguinte: a gente vota a favor com uma condição. Em vez desses R$ 400 ser pago até dezembro do próximo ano, então vai ser um valor mínimo, permanente. Ou seja, ninguém pode receber menos do que isso. Aceita? Vocês estão entendendo agora? E aí, esse senador, que é o líder do Senado, né, o líder do governo no Senado, ele vai agora conversar com o presidente Bolsonaro, porque está difícil conseguir mais votos, apoio. Esse aqui é o senador, o líder do Senado, o líder do governo do Senado, Fernando Carvalho. Ele ouviu de vários senadores essa proposta. Quer, a gente apoia, mas tem que deixar os R$ 400 não até dezembro do próximo ano, mas de forma permanente, valor mínimo. Ou seja, mudaria o texto original do próprio governo, que é chamado de executivo, inclusive já tinha sido aprovado pela Câmara. A PEC dos precatórios é a aposta do governo para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400. O presidente, o Paulo Guedes, enfim, todo o governo está dizendo, só pagamos 400 se essa PEC aprovar. E se não aprovar, como fica? Só que o governo tem interesse também em ajuda. Ou seja, o governo sabe que sem dinheiro, sem benefício, sem ajudar ninguém, não vai ter o apoio. Por isso que está nessa correria frenética para aprovar a todo custo essa PEC. O texto aprovado pelos deputados adia o pagamento de mais da metade dos 89 bilhões de reais previstos para serem quitados no ano que vem em precatórios, que são as dívidas da União, reconhecidas aí pela Justiça, e fura o teto de gastos. E aí, pelo segundo dia consecutivo, o Fernando Bezerra, esse senador, se reuniu aí com 3 senadores que apresentaram propostas alternativas, que eu estou falando para você, são propostas alternativas do governo. O Alessandro Vieira, senador de Sergipe, Auriol Visto Guimarães do Paraná e José Aníbal de São Paulo. Todas elas excluem a possibilidade de adiamento do pagamento de precatórios e defendem o cumprimento do teto de gastos. Aí é uma coisa que o governo talvez não aceite. Bem, estamos avançando, foi uma boa reunião. A gente, palavras dele, né, do senador dizendo, a gente trouxe algumas informações que tinham sido solicitadas no encontro desse último dia, observações sobre pontos que poderiam ser avançados no nosso relatório em relação ao texto que veio da Câmara. Destaca a questão da permanência do programa Auxílio Brasil, de não ser um programa provisório, transitório, mas um programa permanente, um melhor aperfeiçoamento na redação, quanto às vinculações dos recursos para viabilizar o Auxílio Brasil, disse o líder do governo, que é o senador Fernando Bezerra. Será? Está difícil conseguir os 400 temporário até dezembro
Será que o governo vai querer aceitar isso? Tornar os R$ 400 valor mínimo permanente? Seria uma boa. Seria uma boa para quem vai receber o Auxílio Brasil, mas é algo que é difícil de acontecer. Ele poderá ceder, o governo poderá ceder para aprovar se for na última instância. O que está em jogo aí, gente, são as eleições. O presidente quer ser reeleito e sabe que vai jogar, fazer tudo. Tem a máquina na mão. A máquina é isso. É usar todas as ferramentas à disposição para poder tentar a reeleição. Então é apoio, troca de cargos, parceria, aprovar benefícios, dar reajustes aos servidores. Tudo isso, sabe que ajudando a população, dando aumento, dando reajuste, vai ter apoio. Sem isso, não tem apoio. Entendeu? Por isso que a máquina, o governo tem a máquina na mão. Para o ano, nada disso o governo poderá fazer mais, aprovar porque a lei proíbe. Ano eleitoral não pode. O bicho está pegando, a situação está pegando, demoraram demais para definir isso e agora é aquela coisa, o governo dos 81 votos precisa de 49 votos a favor e 35 senadores dizem que não irão votar, a não ser que mude o texto. Aí o governo vai ter que ceder. É mais um capítulo que a gente vai acompanhar dessa novela sem fim chamada PEC dos Precatórios. Alex, e como fica a questão do plano B, prorrogação do auxílio emergencial? E aí? Pois é, o plano B segue vivo ainda, não foi descartada essa possibilidade. Foi descartado agora para novembro, já que hoje é dia 19. Infelizmente não tem mais espaço para pagar para novembro, agora fica o final de ano. Pagar aí R$ 400, ou melhor, pagar a prorrogação do auxílio emergencial para dezembro a 25 milhões de pessoas é uma opção. É uma opção. Muita coisa vai rolar nessa situação aí. A gente está acompanhando de perto que, de fato, tem muita coisa. Inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, diz que o Auxílio Brasil exclui 25 milhões de beneficiários do extinto Bolsa Família. Mas como assim? Não tinha 25 milhões de pessoas no Bolsa Família. Tinha 14,7. Bem, vamos entender o que foi que aconteceu? Por que foi dito isso? Deixa eu mostrar para você aqui, para você entender. Aqui, como você está vendo, o pessoal do PT disse que o Auxílio Brasil exclui 25 milhões de beneficiários do extinto Bolsa Família. A situação é a seguinte, deixa eu tentar explicar aqui o que eles querem falar. As bancadas do PT da Câmara e no Senado criticaram o fim do Bolsa Família e apontaram que 25 milhões de brasileiros que eram beneficiados pelo programa excluídos do Auxílio Brasil. Mas quando eles se falam de programa excluído, no caso é o auxílio emergencial, né? O líder do PT da Câmara, o deputado Borgás, do Rio Grande do Sul, afirmou que o governo destruiu uma importante rede de proteção social. Isso eu concordo. A pior coisa foi o governo não ter prorrogado o auxílio emergencial. Isso pode custar caro. Pode custar reeleição, porque são 25 milhões de pessoas que estão agora, nesse mês de novembro, sem receber nada. Segundo ele, o Auxílio Brasil atende apenas 14 milhões de pessoas e o Bolsa Família atendia 39 milhões. Aí ele errou, né? Não tem nada a ver. Bolsa Família nunca atendeu 39 milhões. Ele quis dizer o seguinte, que o auxílio emergencial atendia 39 milhões de pessoas. Aí tudo bem. Ele disse o seguinte, congelamento do salário, inflação altíssima, famílias na miséria, custos altíssimos na comida, gasolina, gás de cozinha, sem perspectiva de crescimento econômico no Brasil e ainda destruição geral em outras áreas. Fez o abandono de 25 milhões de pessoas. Sobre o Auxílio Brasil, o deputado general Partenelli, de São Paulo, ele afirmou que o Auxílio Brasil vai atender 17 milhões de beneficiários. Hoje atende 14,7 e vai pagar aí de 217 a 417 reais. Atualmente, o Bolsa Família, pelo menos antes de encerrar, pagava uma média de 190 reais. E agora aumentou aí o Auxílio Brasil para 217 reais, valor médio. Porém, muita gente está reclamando que não saiu aquele reajuste de 17,84%. Muita gente disse, Alex, eu fui receber o meu valor. Por falar nisso, você já recebeu o seu? Você é do NIS 1, NIS 2, hoje é NIS 3, né, sexta-feira. Você foi receber o seu valor, teve o reajuste? Comenta aqui. Saiu aqueles 17,84%, por exemplo, R$ 41, saiu 48, 49,
Deu certo? R$ 89,00, ficou em torno de R$ 105, R$ 106. Quem ganhava mais de R$ 400 teve o reajuste? Você foi lá, colocou na calculadora o valor que você recebe, mais 17,84%, saiu isso? Algumas pessoas me disseram que sim, que deu tudo certo. Já outras, lamentavelmente, reclamaram. Alex, não saiu o reajuste, em vez de aumentar, baixou. E aí a gente está aguardando um comunicado, uma nota oficial por parte do Ministério da Cidadania, porque que em vez de aumentar os valores do Auxílio Brasil, para essas pessoas, muita gente teve o valor baixo. O que houve? Qual foi a regra aí que não foi anunciada? Estamos aguardando a nota do Ministério da Cidadania, que ainda não saiu. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro. Bem, o governo justifica que o auxílio tem como objetivo, o Auxílio Brasil tem como objetivo promover a cidadania com garantia de renda, visando a superação das vulnerabilidades sociais das famílias, além de estabelecer medidas de incentivo ao empreendedorismo, ao microcrédito e à autonomia das famílias beneficiárias por meio da inclusão produtiva rural e urbana com vistas à empregabilidade e à emancipação cidadã. Por falar nisso, lembrei agora do gás, que muita gente vem perguntando, Alex, e o gás? Cadê o gás? O gás dos brasileiros. A Câmara aprovou, o Senado aprovou, para dar direito a 50% do valor médio, hoje está em torno de R$ 50, já que o gás de cozinha está R$ 100, valor médio, apesar que tem lugar que é 120, 130. Quanto é que vai sair? Bem, Câmara e Senado aprovaram, mas ainda falta algo importante, o presidente sancionar, ou seja, assinar. Quando o presidente sancionar, aí vai sair no Diário Oficial da União, se ele assinar ainda nesse mês de novembro, se assinar ainda nesse mês de novembro, hoje é dia 19, aí vai começar em dezembro. Pessoal do BPC, benefício de prestação continuada, esses terão direito. Mulheres vítimas de violência doméstica também terão direito. E o pessoal do Auxílio Brasil, porém há uma dúvida aí. Eu sempre digo que se todo mundo vai ter direito ou apenas o pessoal das categorias de pobreza e extrema pobreza terão direito. Sobre isso, a gente vai ter que aguardar um tempinho mais, porque só quando sair, se o presidente assinar, e a gente espera que ele assine, aí vai sair as regras no Diário Oficial da União para definir e tirar essas dúvidas, tá? É delicado. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, e me responde aqui. Você tem esperança ainda que o presidente prorrogue o auxílio emergencial para esse final de ano ainda? Pagar aí o auxílio emergencial para os 25 milhões de brasileiros que ficaram sem nada? A previsão é que o governo pague os 400 a partir de dezembro, mas vai depender dessa votação no Senado Federal. 49 votos que o presidente está dizendo que o governo está falando para poder pagar os 400. Se conseguir 49 votos a favor, aí vai pagar. E se não conseguir, não será aprovado, vai ser vetado esse projeto da PEC. E como é que vai ficar as pessoas do Auxílio Brasil? Plano B para prorrogação? Tá difícil a situação, tá complicada. Vamos acompanhar isso aí de perto. Estou no Instagram, pessoal, no blog Alex Silva. Forte abraço, uma ótima sexta-feira a todos. Tchau, tchau.